Olá, tudo bem? Eu sou a professora Fernanda Doreto e você está no canal Desatando Nós e Construindo Ninhos, um canal que tem como objetivo levar a sua advocacia em família e sucessões a um patamar de excelência. Recebemos uma pergunta na nossa comunidade e essa pergunta vai me permitir conversar com vocês primordialmente sobre o pagamento de dívidas no inventário. Então, vamos lá? Vou mostrar para vocês aqui a pergunta. O que acontece quando os credores concordam em receber uma fração de um bem do patrimônio do falecido no inventário? E se a viúva meira discordar? Bom, quando essa pergunta chegou na comunidade, eu falei, isso dá, né, um vídeo para o YouTube, porque não é uma pergunta simples. Parece simples, mas não é. Então, antes da gente falar efetivamente do que está colocado aí, eu queria fazer alguns comentários. O primeiro comentário é o seguinte: nós vamos dividir, quando a gente fala de dívidas e de inventário, a gente tem que dividir aquilo que é dívida do falecido, o que é dívida da viúva e o que são dívidas dos herdeiros. Porque estas situações elas vão ensejar consequências diferentes. Por exemplo, quando a gente fala de dívidas do falecido, haverá a necessidade do patrimônio do falecido pagar estas dívidas, né? E o que é que isso significa? Haverá um procedimento que poderá ser feito no inventário para pagamento das dívidas conhecidas do morto, e depois que essas dívidas são efetivamente quitadas, é que você vai fazer a distribuição para os herdeiros, né, do espólio. As dívidas do falecido nem sempre são dívidas que serão comunicadas com a viúva. Primeiro a gente precisa, ou com a companheira, ou com o viúvo, ou com o companheiro. Primeiro a gente precisa ter uma noção, precisa fazer uma avaliação do regime de bens escolhido pelas partes, e com base nesse regime de bens escolhido pelas partes, é que nós vamos compreender se aquela dívida deverá ser paga tanto pelo patrimônio do falecido, pelo espólio, como também pela meação da viúva, porque estamos falando aí, por exemplo, de uma dívida que era comum a ambos, né? Uma dívida que foi contraída, por exemplo, no regime da comunhão parcial de bens em benefício do casamento, numa dívida que foi contraída num sistema de comunhão universal de bens, então aí não haverá discussão, o patrimônio da viúva vai contribuir com a quitação da dívida. Não obstante, se essa dívida for uma dívida exclusiva da viúva, ou seja, não comunicável, ou se for uma dívida exclusiva do espólio, a meação da viúva, do viúvo, vai seguir ali livre e desimpedida, e a meação, né, que vai ser o espólio ali, é que vai pagar a dívida na sua totalidade. Do mesmo modo, se a gente tiver uma dívida que for exclusiva da viúva, aí essa dívida vai ser paga com o patrimônio da meação dela, não incidindo sobre, né, aquilo que é a meação, no caso, né, a herança que vai compor a herança dos herdeiros devidamente contemplados. Então, quando a gente fala de pessoas que são casadas, ou que vivem em união estável, a gente precisa fazer uma avaliação da natureza da dívida para saber se ela vai refletir sobre o espólio, se vai refletir exclusivamente sobre a meação da viúva, viúvo, companheiro ou companheira, ou se é uma dívida de exclusiva responsabilidade, quer do falecido, quer da viúva, viúvo, companheiro ou companheira. E depois a gente tem as dívidas que pertencem aos herdeiros. Aí nas dívidas dos herdeiros a gente vai ter uma outra situação. Quando a gente fala de dívidas dos herdeiros, o indivíduo que é credor de um herdeiro, ele não vai poder cobrar esta dívida do espólio, ou não vai poder cobrar esta dívida fazendo uso, né, de um expediente diretamente junto do inventário. Uma pessoa que é credora do herdeiro, ou eventualmente credora exclusivamente da viúva ou do viúvo, né? Que eu tô colocando aí viúva porque a pergunta
tem uma relação, tem uma viúva, né? Um casal, um homem e uma mulher, e sobrou aí a superstite, a viúva. Mas onde você lê viúva, onde você lê falecido, você leia também, por favor, falecida. Então, quando a gente fala das dívidas que são afetas aos herdeiros, exclusivas, né, dívidas que são contraídas pelos herdeiros, o credor do herdeiro não vai direto lá no inventário para fazer a cobrança. Esse credor do herdeiro tem que entrar com um procedimento pertinente contra o herdeiro, quer seja uma ação de cobrança, quer seja um cumprimento de sentença, quer seja uma ação monitória, quer seja uma ação de execução. Ele vai buscar o patrimônio do herdeiro e uma vez que ele não encontre patrimônio, né, passível de expropriação, descobrindo-se que esse herdeiro tem parcela a ser recebida em um inventário, vai ser perfeitamente possível que esse indivíduo que tem este crédito solicite no processo que ele tem contra o herdeiro que seja feita uma penhora do seu quinhão hereditário e essa penhora ela vai ser comunicada ao juízo do inventário. Então, ele faz um procedimento próprio contra o herdeiro e aí solicita a penhora, informa ao juiz, olha, descobri que esse fulano aí, ele é herdeiro, ele vai receber uma herança aqui, então eu quero a penhora desse quinhão hereditário, né, até quanto seja necessário, aí, seja possível para pagamento da dívida, né, seja passível de percepção por esse herdeiro. E aí, esse indivíduo, munido dessa autorização de penhora, né, dessa determinação de penhora, ele vai promover a penhora no rosto dos autos do inventário. Agora, e quando são dívidas do próprio falecido? Aí, quando são dívidas do próprio falecido, deixa eu mudar aqui de lugar para ver se fica melhorzinho. Quando são dívidas do próprio falecido, a gente vai fazer uso do artigo 642 do Código de Processo Civil, que diz o seguinte: antes da partilha, poderão os credores do espólio requerer ao juízo do inventário o pagamento das dívidas vencidas e exigíveis. Lá no parágrafo 1º, a gente tem o passo a passo para fazer essa exigência desse pagamento. A petição, acompanhada de prova literal da dívida, será distribuída por dependência e autuada em apenso dos autos do processo do inventário. Acabou por aí? Não. Porque depois que se entra com esse pedido de habilitação, passa-se a uma segunda fase. O juiz vai receber o pedido de habilitação e vai determinar que os herdeiros se manifestem, os herdeiros, a meeira, né, o meeiro, o companheiro superstite, também meeiro, vai pedir para que eles, o cônjuge que não tem direito eventualmente à meação, mas que tem direito à herança, enfim, o legatário, né, como a gente vai ver que também vai poder ser chamado aí a se manifestar, o que vai fazer o juiz é pedir para que os herdeiros se manifestem. E aí o parágrafo 2º diz assim: concordando as partes com o pedido, o juiz, ao declarar habilitado o credor, mandará que se faça a separação de dinheiro ou, em sua falta, de bens suficientes para o pagamento. Parágrafo 3º. Separados os bens, tantos quantos forem necessários para o pagamento dos credores habilitados, o juiz mandará aliená-los, observando-se as disposições deste código relativas à expropriação. Então, nós já podemos imaginar aí o seguinte: você vai ter uma avaliação desse bem, você vai ter uma colocação desse bem numa praça, né, para ser praceado, para ser vendido de maneira pública. Existe a possibilidade de você fazer uma venda por iniciativa particular, o que é sempre mais vantajoso, para que, né, com base nessa avaliação, a venda por iniciativa particular, ela vai ser realizada, né, trazendo, portanto, alguém que está interessado efetivamente na compra do bem por um valor provavelmente maior do que o valor da avaliação. Isso vai ser apresentado ali para todos os herdeiros, uma vez havendo a concordância, herdeiros, credores cobrindo a dívida, vai ser excelente para todos os envolvidos. Entretanto, né, existe a disposição lá do parágrafo 4º que diz assim: se o credor requerer que, em vez de dinheiro,
e sejam adjudicados. O que é adjudicação? É quando o credor prefere receber um bem ao valor da venda do bem. Ele pode aceitar essa adjudicação logo de cara? Veja, ele pode fazer isso, né? Uma vez que ele recebe ali o valor do bem, ele sabe o valor da dívida que ele tem. E aí, eventualmente, ele apresenta, portanto, uma oferta de adjudicação, ele diz, olha, eu quero adjudicar o bem. Ele não vai adjudicar o bem por um valor que seja um valor inferior ao da alienação, né? Ao da avaliação. Então, muitas vezes, a venda, né, ela pode ser prejudicial, porque podem não aparecer compradores, né? Você pode ter uma dificuldade e aí, com a adjudicação, você resolve o problema. Se a adjudicação for feita e o valor da dívida for idêntico ou for maior do que o valor do bem, o credor vai poder continuar a sua execução contra o espólio, mas se eventualmente for o único bem do espólio, é o bem que vai ser utilizado para o pagamento da dívida. Não obstante, se o bem for de um valor maior do que o valor da dívida, o credor vai ser obrigado a depositar o valor ali daquele crédito, daquela parcela maior, né, para que ele fique com a totalidade do bem. O que nos interessa desse parágrafo 4º é fazer um questionamento, que é o seguinte, e que vem ao encontro daquilo que foi pontuado pela pessoa que pediu o nosso auxílio, pediu a nossa ajuda. Será que o credor, então, pode ficar com o bem do espólio? A primeira pergunta, a pergunta está respondida aí no parágrafo 4º. Sim, ele pode. Por que ele pode? Porque ele pode fazer a adjudicação. Então, aí está resolvido. Será que ele pode adjudicar se a dívida dele for uma dívida menor do que o valor integral do bem? Ou se a dívida, né, aquilo que está sendo levado, né, à adjudicação não é um bem na sua integralidade, mas uma fração deste bem? Será que eu posso ter uma adjudicação de uma fração de um bem indivisível? Porque geraria um condomínio. Condomínio esse entre pessoas, né, que muitas vezes não terão afexo alguma, mas que serão condôminas de alguma coisa. Se a gente caminhar, né, para o artigo 643, a gente tem a seguinte informação. Não havendo concordância de todas as partes sobre o pedido de pagamento feito pelo credor, será o pedido remetido às vias ordinárias. Então, olha só, o 642, ele está nos fornecendo uma solução nos seus dispositivos para o credor fazendo habilitação, esta habilitação sendo tida como uma habilitação em que todos os participantes estão de acordo, eles dizem, ok, realmente o espólio, né, o falecido devia para essa pessoa e devia esse valor, então concordamos com o valor e entendemos que esse valor precisa ser pago. E aí, a possibilidade, portanto, de se separar bens e de se fazer uma expropriação, e essa expropriação pode se dar com a venda do bem a um terceiro e com a arrecadação, portanto, de dinheiro para o espólio, para pagamento das dívidas, ou então mediante a adjudicação. Por enquanto, a gente está no âmbito de que essa adjudicação seria, né, integral, sendo que o herdeiro, né, receberia um valor caso o valor do bem a ser adjudicado fosse maior do que o valor da dívida tida aí com esse credor. No 643, a gente tem a situação de que não teve concordância das partes com o pedido de pagamento do credor. E aí, nesse caso, o juiz vai ter que remeter esse pedido de habilitação às vias ordinárias. Então,
algum herdeiro ou inventariante impugnou esse pedido que foi formulado por esse indivíduo. E aí, então, o juiz disse, olha, aqui no âmbito do inventário eu não posso fazer produção de prova, apesar de ser um procedimento separado, apesar da gente estar falando de uma situação, né, que você está remetendo o indivíduo aí para as vias ordinárias, né, eu não tenho condições aqui de decidir isso aqui, né, apesar de estar tudo separado do inventário, eu vou remeter o indivíduo lá às vias ordinárias para que ele possa fazer um procedimento adequado. Então, ele vai escolher se ele vai fazer, como eu falei, uma ação de cobrança, uma ação monitória, uma ação de execução, tudo dependendo da situação do título. Percebe uma coisa aqui importante? Que lá no 642 a gente está falando de dívidas vencidas e exigíveis. A gente está falando de alguma coisa que é passível de ser cobrada. Se eu tiver uma situação em que existe uma dúvida, é óbvio que haverá uma impugnação dos herdeiros e esse indivíduo vai ter que caminhar lá para as vias que são as vias ordinárias. Muito bem. O parágrafo único vai dizer o seguinte: o juiz mandará, porém, reservar em poder do inventariante, ou seja, o inventariante vai ficar guardião desse patrimônio, bens suficientes para pagar o credor quando a dívida constar de documento que comprove suficientemente a obrigação e a impugnação não se fundar em quitação. Porque essa impugnação, se ela se fundar em quitação, ou seja, se eu, na qualidade de herdeiro ou inventariante, apresentar um documento em que aquele suposto credor está assinando que tudo o que lhe era devido foi pago, não se entende porque que ele está fazendo uma habilitação de crédito nesse momento. E não se entende também, se eu tenho um documento de quitação plena, rasa, geral e restrita, por que o juiz mandaria reservar bens do espólio, né, para pagamento de uma dívida que certamente não conseguirá ser comprovada. Mas temos aí, então, a redação do parágrafo único. E o 644, de outro giro, ele vai nos apontar que, se a dívida não for exigível ainda, ou seja, se for uma dívida apenas líquida e certa, o credor vai poder requerer a sua habilitação, mas o que vai acontecer é que vai se separar o patrimônio para o futuro pagamento, porque a dívida não é exigível neste momento. Fernanda, e se eventualmente os credores e os herdeiros e o inventariante decidirem fazer uma grande conversa e definir sobre essas dívidas, sobre o pagamento das dívidas, dar um desconto daqui, um desconto acolá, tudo isso vai ser levado para ser discutido no inventário. Lembrando sempre que todo mundo aí vai ter que estar em concordância, porque se não tiverem concordes, né, o juiz vai decidir muitas vezes até mesmo causando prejuízos para o espólio, né? Então, o importante aí é que todos os envolvidos sejam bem esclarecidos, estejam concordes e vejam, né, quando estão perdendo dinheiro, quando se recusam, por exemplo, a assinar acordos, a concordar com situações que podem quitar as dívidas e resolver o problema do inventário, né? Muitas vezes o desconhecimento faz com que a pessoa se negue a alguma coisa. Ela diz assim, mas eu não concordo, eu tenho direito à minha herança. Sim, você tem direito à sua herança, mas a sua herança só vai ser recebida depois que pagar as dívidas do espólio. Então, existem informações que os advogados podem fornecer aos seus clientes que podem fazer com que esses clientes fiquem mais confortáveis na hora de fazer determinadas concessões, que são concessões positivas para o espólio, né? O inventariante, na qualidade de administrador dos bens do espólio, ele vai ter que dividir, compartilhar com os herdeiros essas informações, mas ele pode sim também, né, brigar para defender os interesses do espólio quando existir uma recusa injustificada e você perceber que alguns herdeiros estão agindo no interesse ou no intuito de causar prejuízo ao espólio, né? Por que razão, não sabemos, mas às vezes as pessoas são motivadas por interesses que jamais compreenderemos. Então, isso também tem que ser levado, pode ser levado ao conhecimento do juízo. O parágrafo único diz que, concordando com as partes com o pedido, o juiz, julgando habilitado o crédito, mandará que se faça a separação de bens para o futuro pagamento. E aí o 645 reforça aquilo que eu já comentei com relação ao 642, que o legatário é parte legítima para se manifestar sobre as dívidas do espólio quando toda a herança for dividida em legados ou então quando o reconhecimento das dívidas importar na redução dos legados. O 646 aponta que, sem prejuízo do disposto no artigo 860, é lícito aos herdeiros, ao separarem bens para o pagamento das dívidas, autorizar que o inventariante os indique a penhora no processo em que o espólio for executado, porque aí você vai ter uma situação em que o inventariante já vai diretamente apresentar patrimônio
para pagamento de dívidas, evitando, portanto, né, dando, portanto, uma solução, né, evitando cobrança, muitas vezes, né, de multa, cobrança de juros, né, cessando cobrança de atualização monetária, porque muitas vezes são esses penduricalhos que acabam dilapidando o patrimônio do espólio. Então, quanto mais rápida a situação das dívidas for resolvida, melhor é para todos os envolvidos. E você, na qualidade de advogado, precisa estar ciente disso, precisa ter essa conversa com os herdeiros. A pergunta, né, que foi formulada, ela diz assim: o que acontece quando os credores concordam em receber uma fração de um bem do patrimônio do falecido? Percebe aí, não é que eles querem receber o bem inteiro e pagar a diferença. Eles querem receber uma fração de um bem do falecido. E se a viúva discordar? E aí eu vou mostrar para vocês um acórdão que não diz exatamente isso, mas que autoriza essa adjudicação parcial de bem. E aí a gente vai perceber que essa concordância ou discordância da viúva com esse ato vai ser absolutamente irrelevante, porque existe o interesse do pagamento das dívidas do espólio e o credor aí aceitando receber uma fração patrimonial, havendo, portanto, todo o rito perfeito de avaliação, o momento da adjudicação, isso pode ser autorizado. Vejam aí a informação que a gente tem, ó. Agravo de instrumento interposto contra a respeitável decisão pela qual foi indeferido o pedido de adjudicação parcial de bem imóvel pelos exequentes. Alegação de incorreção com pedido de reforma. Admissível a adjudicação, mesmo que apenas parcial do imóvel penhorado nos autos. Possibilidade. Inexistência de vedação legal. Execução que se desenvolve no interesse dos credores. Exegese do artigo 797 do CPC Regente, recurso provido. Então, eu acho que juntando todas essas informações, a gente consegue responder a pergunta, né? Podem sim fazer um pedido de adjudicação parcial de uma fração do bem do... Veja, se eles fizessem uma proposta e todos os herdeiros concordassem e tudo desse certo, perfeito, não temos o que discutir. Se eles fazem essa proposta e as pessoas não concordam, caminha-se para a segunda fase. Ou seja, tem a dívida lá líquida, certa e exigível, faz o pedido de habilitação. Teve impugnação, vias ordinárias. Não teve impugnação, vai ser separado o patrimônio para pagamento. Separou o patrimônio, vai ser avaliado e vendido. Pode haver pedido de adjudicação parcial? Pode. Vai criar um condomínio? Vai. Esse condomínio pode ser um horror para todos os envolvidos? Não sei, pode ser que seja. Mas existe essa possibilidade porque não há dispositivo que proíba essa adjudicação parcial. Ainda com relação às dívidas do espólio, eu queria aproveitar para chamar a atenção de vocês para decisões que são recentes. Perceba aí, olha, que esse acórdão é um acórdão agora do final de 2024 e o próximo que vou mostrar para vocês também. Os dois são de 2024 e 2025. São acórdãos que apontam que existe a possibilidade de você excluir da base de cálculo do ITCMD as dívidas do espólio. Então, você vê lá, ação de inventário, decisão que deferiu a exclusão das dívidas do decujus da base de cálculo do ITCMD, insurgência do agravante, que no caso aí é a Fazenda do Estado de São Paulo, né? Alegação de que a lei estadual veda a exclusão das dívidas do espólio, não acolhimento, o ITCMD incide sobre o patrimônio líquido transmitido aos herdeiros, conforme a interpretação dos artigos 1792 e 1997. Precedentes que confirmam a exclusão das dívidas do espólio da base de cálculo do imposto e sobre a necessidade de se tributar apenas o patrimônio líquido efetivamente transmitido. E temos esse outro aqui, que também tem o mesmo ponto, que diz, né, decisão interlocutória que indeferiu a pretensão de compensação das dívidas do espólio para fins de recolhimento do ITCMD, base de cálculo do tributo que é composta pelo acervo líquido inventariado, desconto dos débitos assumidos pelo autor da herança em vida que se mostrou legítimo
inteligência do 1792 e do 1997, norma federal que revogou tacitamente o artigo 12 da Lei Estadual 10.705 de 2000. Então, temos aí, e há também a indicação de que alguns autores falam que houve, inclusive, já a manifestação do Supremo Tribunal Federal neste sentido. Não teve uma manifestação, quer dizer, há uma espécie de acolhimento dos argumentos, né, de um recurso que chegou até o STF, mas não houve um julgamento sobre a questão envolvendo o recurso propriamente dito, né? Simplesmente pelo fato de que o recurso não teria sido, o tema não teria sido objeto de apreciação expressa, inclusive nas instâncias inferiores. Então, no meu entendimento, a gente não pode dizer que a matéria está 100% pacificada, apesar de se ter aí essa predisposição. E eu, inclusive, encontrei acórdãos do próprio Tribunal de Justiça que são um pouco confusos e que dão a entender que existiria a possibilidade, sim, da cobrança do ITCMD sobre o patrimônio como um todo, né, sem a exclusão das dívidas. Mas estou trazendo para vocês aí 2 acórdãos recentíssimos e que podem ser utilizados na advocacia de vocês. Queria também fazer um comentário que muito nos interessa, né, afinal somos advogados, né, uma situação também que eu achei bastante curiosa nesse agravo de instrumento. A viúva contratou um advogado para resolver a vida do espólio, né, para resolver a vida dos herdeiros, fez um contrato de 6% sobre o Monte Mor, né, e aí os herdeiros disseram que não iam pagar os honorários do advogado, porque disseram que a viúva tinha contratado porque, né, a viúva contratou porque quis, então ela que pague. E aí o agravo de instrumento, com muita clareza, diz que, nesse caso aqui, não tem caracterização de conflito de interesses, né, a justificar a responsabilidade exclusiva e particular da viúva pelos honorários. Então, nesse caso aí também a gente tem uma solução, né, muito, muito pontual. Se foi contratado para resolver o problema de todo mundo, atuou no contexto para resolver o problema de todos, não teve nada que foi feito exclusivamente para a viúva, para os interesses exclusivos da viúva, e sim para os interesses de todos os envolvidos, quem vai pagar a conta é o espólio. E o último, que eu queria chamar a atenção também é um acórdão recente, né, em que houve uma determinação de uma penhora, né, numa conta pessoal da inventariante. Foi por equívoco, tá? Mas olha só que interessante as teses de julgamento que estão aqui, né, no finalzinho, ó. Recurso parcialmente provido para manter a constrição do valor penhorado a título de tutela de urgência e de ofício, chamar o processo à ordem para que sejam os herdeiros regularmente habilitados no cumprimento da sentença. É um cumprimento de sentença, né, um cumprimento de sentença que foi proposto contra, né, o espólio, entretanto, a partilha já tinha sido realizada. E aí você tem lá, nas teses de julgamento, a penhora realizada por erro material sobre conta do inventariante do espólio deve ser revista, mas pode ser mantida a título de tutela de urgência a constrição para garantir a efetividade da execução e considerando que a comprovação de que a partilha foi finalizada com os herdeiros recebendo seus quinhões. E é necessária a inclusão dos herdeiros no polo passivo do cumprimento da sentença para se deliberar sobre o destino do valor mantido constrito a título de tutela de urgência. Quer dizer, os herdeiros que receberam também, todos eles são responsáveis no limite nas forças da sua herança. Sobre isso também eu queria fazer aqui um comentário, né, que eu acho extremamente importante, que é o seguinte: quando você tem um inventário que já foi solucionado, que já foi finalizado, o que vai acontecer é que os herdeiros já receberam, não tem mais espólio, porque os herdeiros já receberam, a partilha já foi realizada. O que vai acontecer é que aquele indivíduo, aquele credor que foi prejudicado, ele vai pedir para que os herdeiros façam para ele o pagamento, compensem o pagamento daquilo que lhe era devido nos limites das forças da herança. E o que vai acontecer também é que se somente um herdeiro pagar, ele vai se subrogar nos direitos e vai poder ir atrás do patrimônio que já foi dividido entre os demais. Então, quer dizer, não tem como fugir, né? Fernanda, e se o patrimônio do falecido era muito inferior ao valor da dívida? O patrimônio todo vai ser consumido para o pagamento da dívida. Fernanda, ou seja, os herdeiros não terão herança.
porque não tinha, né, o que receber, porque primeiro pagam-se as dívidas para depois se fazer a partilha. E se eventualmente sobrar alguma coisa, esta sobra é isso que vai ser partilhado. Espero que eu tenha respondido todas as questões que foram colocadas. Me coloco aqui à disposição. Por favor, nos siga, né? Estamos no Instagram como Nós e Ninhos, estamos aqui neste canal. E se quiser entrar na nossa comunidade, manda um direct lá pelo Instagram, ou então coloca aqui uma pergunta aqui que a gente direciona você, tá bom? Um abraço e até mais.